Pessoal, quero agradecer aí pela presença de todo mundo, né? Quem está aqui ao vivo, quem vai assistir a gravação depois também, obrigado pelo seu tempo. Quero agradecer, né, primeiro aí também para a professora Valmis, que está aqui com a gente hoje. A Val, né, eu e ela nos conhecemos em 2017, acho que foi quando eu comecei a dar aulas no Senac, dava aulas de Excel e de Power BI no Senac. Aí fizemos amizade, aí depois eu saí do Senac, né, segui outro caminho, e ela também, né, seguiu outro caminho, e aí nos reencontramos depois como professora e aluno. E aí é uma história bacana, mas eu vou contar depois e aí vou deixar ela se apresentar. Val, então mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade de poder estar aqui hoje com o pessoal. São pessoas, né, da minha rede de contatos ali do Instagram e do LinkedIn, que eu gostaria muito que te conhecessem, né? E eu depois vou contar como é que eu tirei proveito, né, dos ensinamentos que tu me transmitiu. E aí a gente vai ficar aqui, né, batendo um papo sobre inglês, sobre, né, como iniciar da forma correta, ou aqueles que já têm algum conhecimento, né, como podem ter dicas, né, de melhorar o seu domínio sobre o idioma. E aí a gente vai batendo um papo que eu vou conduzindo junto com o pessoal, tá? Então fica à vontade para te apresentar. Então, tá, obrigada pelo convite, João. Pena que eu não consigo participar mais até contigo, é um prazer para mim, né? Mas sempre dou muita aula à noite, então é mais difícil, assim, mas hoje deu, então eu espero poder contribuir aí com o pessoal. E eu sei que a área de vocês precisa muito, né, do inglês, e eu vejo, assim, muita gente me procurando, até que já é da mentoria e eles estão perdendo muitas oportunidades. Então, assim, estejam preparados para quando as oportunidades chegarem, vocês já estarem prontos, né? Acho que isso é a grande sacada. Mas vou falar um pouquinho de mim, então, né? Eu sou a Val. Tenho aí uma trajetória de 17 anos já no ensino de idiomas, tá? E eu sou realmente formada em letras, então eu venho dessa área mesmo de ensino de idiomas, aquisição de linguagem, tá? Então me formei pela URGS em 2009, mas antes disso eu já tinha ido morar nos Estados Unidos, 2006, e aí tranquei a faculdade, morei lá, voltei, daí finalizei e comecei a dar aula. Já morei, então, nos Estados Unidos, morei na Irlanda, dando aula de inglês mesmo para pessoas de vários lugares do mundo. Depois, abri minha própria escola em Porto Alegre. Eu tive uma escola mesmo com vários idiomas. E depois vendi a escola e acabei indo para o maior desafio, que foi trabalhar na China. Eu fui contratada pela Disney para dar aula de inglês para crianças chinesas, né? Então, foi uma super aventura, assim, e profissionalmente foi muito importante, né, para minha carreira. E aí, quando eu voltei, depois eu acabei sendo chamada pelo Senac novamente, eu já tinha trabalhado antes no Senac, e a minha ex-chefe me chamou para eu coordenar o idiomas de uma nova unidade que estava abrindo, e aí foi quando eu conheci o João. Mas aí, assim como ele seguiu outro rumo, eu também não fui bem outro rumo, né? Eu continuo dando aula, mas Sim. agora eu empreendo no digital. Então, hoje eu trabalho somente online, tanto com aulas particulares mesmo, quanto também com os cursos que eu tenho online, que tem encontros ao vivo e tudo, mas tem uma plataforma para que vocês tenham esse contato diário com o inglês, acho que é muito sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí, pô, e então já vou puxando o assunto que tu falou, né, que foi dar aula para crianças na China, e naquele momento em que tu me ajudou, eu tive que ajudar um chinês falando inglês. Eu não te Olha. contei isso, né? Não sei se eu te falei. Não, eu não sabia, né? Me aconteceu isso, tá? Então, gente, como é que foi que eu conheci a Val, tá? Trabalhava numa empresa de consultoria de dados e eles estavam me trocando de projeto, né? Eu estava atendendo um cliente com umas tecnologias assim que a gente nem sempre faz o que a gente quer e que gosta, né? Convenhamos, trabalho é isso, né? A gente tem que ter essa maturidade. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu gosto muito de trabalhar com a ferramenta tal, com a linguagem tal. Cara, isso não existe. Tu vai trabalhar com o que aparece, né? Com o que o cliente está dispondo para o momento. Tem vários colegas aqui que estão participando agora da reunião, que eu estou vendo aqui, que alguns eu já lembro de cabeça, que trabalham na área, né? Alguns eu que inclusive fiz o headhunter deles, mas beleza. E aí, eu falei pro meu chefe assim, olha, cara, não tá legal para mim trabalhar nesse cliente, porque, pô, eu tô trabalhando aqui com tecnologias que não são tecnologias defasadas, são coisas que já não estão usando tanto no mercado, é uma coisa mais legado, assim, né, que, tipo, era uma tecnologia que não fazia sentido para o meu momento profissional aprofundar estudos, porque provavelmente eu só usaria lá ou em outras poucas empresas. Não fazia sentido,
né? Para mim, né? Na minha perspectiva profissional, daquilo que eu estava imaginando para mim. E aí ele me falou assim: Ó, João, tem um cliente que é um projeto internacional que tu vai trabalhar com o que tu tá me pedindo, que é com o cloud, né, da stack da Microsoft, com as ferramentas que tu tá falando que tu já tem buscado experiência, que eu realmente já tinha tido uma experiência numa empresa anterior. Só que assim, cara, é um projeto internacional, tem que saber falar inglês. O que eu posso fazer é o seguinte, eu te tiro desse projeto, te coloco na reunião com o cliente, tu se apresenta e se vende para ele, mas já vai sabendo que ele vai exigir que tu fale inglês. Se tu não passar na entrevista, eu não tenho alocação para ti. Então vocês já entenderam, né? O cara queria resolver o problema cortando pela raiz, né? Beleza, o mercado tem desses desafios mesmo, né? Nem sempre, né, a gente consegue agradar todo mundo. Talvez eu também, naquela ocasião, talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje para lidar com o momento, né? Talvez fosse isso, pode ser. É importante se perceber também e se melhorar, tá, gente? Então, o que que aconteceu? Eu peguei e falei para ele assim, tá, beleza, me bota na reunião e o resto tu deixa comigo. E ele me levou para a reunião. Aí o que que eu fiz na reunião? Eu mostrei para ele exatamente aquilo. Não vendendo a mentoria aqui, tá, gente? Mas é para vocês verem como funciona. Tem colegas aqui que fazem parte do programa de mentoria, ou do meu, ou de outros, e tem uma colega que entrou aqui agora que dá mentoria também. E para mim tá tudo certo, tá? Ela é uma super parceira. E aí o que que acontece? Ahn, eu mostrei o meu portfólio. Eu vendi as minhas skills, eu me mostrei como um profissional não só de dados, mas também de entendimento de negócio. Eu mostrei minhas habilidades como engenheiro de dados e como analista de BI, ou seja, trabalhando no back e no front-end, e mostrei para o cliente que eu tinha a capacidade de perceber, né, o ciclo de vida do dado e como ele podia ser melhorado em algumas etapas até chegar a bola redondinha lá na ponta, né, para desenvolvimento do front-end. E aí eu comecei a mostrar para ele alguns projetos que eu tinha, algumas visões, percepções minhas de mercado, né? E fui falando assim. Aí no final, o gestor do contrato lá, o que a gente fala, né? Tem um ditado popular, o cara que assina o cheque, né? Lá do cliente, e era um cliente bem grande, tá? Ele falou assim, João, cara, tu tem tudo que a gente está procurando num profissional para essa posição, que é voltado para negócios e tecnologia. Só que realmente o inglês para nós seria algo diferencial, um diferencial. Tu fala inglês? Daí eu falei assim, olha, eu estou fazendo aulas particulares de inglês. E aí eu estava fazendo, eu já tinha iniciado, fazer um mês, dois, as aulas com a Valmis. E aí ele falou assim, cara, então eu entendo que tu está estudando, que tu buscou, né, esse conhecimento, está buscando esse conhecimento, mas também entendo que tu não vai conseguir desenvolver, se desenrolar, né, com o idioma agora. Mas tu tem todas as outras características que a gente busca no profissional, inclusive aquela de buscar as coisas que faltam. Isso também é uma característica importante, né? O que que aconteceu? Passou um dia, passou dois, ele recebeu um feedback positivo do cliente dizendo que me queria no projeto. Então eu entrei com o inglês básico do básico. Esse cara, para quem quiser saber quem é, para vocês não pensarem que eu estou contando uma história da Carochinha, já fiz uma live com ele também, é o Gustavo Rubio, é o gerente de Digital Factory da BASF. E lá a gente fala sobre inglês nessa live também, viu, Val? Hum, Num determinado momento da live, a gente fala sobre inglês também, a importância do idioma, do domínio do idioma. E aí lá ele validou, não, cara, você saiu bem. E eu considero que eu ainda tenho que aprender muito, sabe? Eu tenho dificuldade, assim, com o idioma, né? Porque não pratico tanto, enfim, né? Pratiquei mais naquela ocasião, porque daí era todos os dias, então tinha as dailies, a gente tinha reunião uma vez por dia com o time internacional. Teve uma ocasião lá que eu precisei aprender a fazer uma modelagem de mapa, né? No Python com um irlandês. O cara me ensinando. Foi bem difícil de entender, assim, porque eu não sei se eles carregam muito sotaque, daí a Val vai muito, explicar né? depois. É difícil. Falava todos os dias com um indiano, todos os dias. Inclusive, um dos gestores do time técnico, né, um dos tech leads era um indiano. E falava com alemães, principalmente alemães, porque a BASF é alemã. Falava com alguns americanos, porque eles davam suporte a algumas tecnologias que a BASF tinha contratado e que eu estava trazendo para dentro da stack de produtos ali. E eu falava com um chinês também. Esse chinês foi o que eu estava falando ali, né? Quando tu falou das crianças, eu lembrei, porque ele me pediu para ajudar ele com
uma questão, chama RLS aqui, né, no nosso meio, né, que é segurança a nível de linha, Row Level Security, e eu tive que ajudar ele a fazer isso no Power BI, né, e aí foi bem desafiador para mim, porque a hora eu escrevia, a hora eu falava, a hora ele escrevia, a hora ele falava, mas foi, sabe, o Uhum. que a gente se virou bem, eu e ele, na verdade, né, porque ele também compreendeu a minha limitação, mas eu não coloquei, isso aí que é importante, tá, gente, depois a Val vai falar bem mais do que eu, mas eu não coloquei a minha limitação, a minha dificuldade como um balizador para não fazer. Eu fiz igual, entendeu? Eu fiz igual e entreguei. Essa que é a grande jogada. Na tecnologia é assim também. Poxa, às vezes eu não sei fazer uma query ou fazer uma modelagem, né? Uma técnica específica lá com SQL ou com Python, aplicar uma determinada técnica ou com outras ferramentas ou clouds. Mas, cara, abre a documentação, pergunta para um colega. Hoje tem ChatGPT, tem Copilot, tem N ferramentas de inteligência artificial que ajudam também, né? Aumentam a nossa produtividade e vamos em frente. O que não dá é para a gente pegar e perder oportunidades dizendo nós mesmos não, sendo o primeiro a dizer não para a gente mesmo. Porque tem coisas que estão só na nossa mão. Eu sei que algumas vão requerer a questão de, poxa, tem que estudar, depois vai requerer um investimento financeiro, mas tem muitas coisas que não. E aí depois a Val vai falar para a gente algumas dicas, né? Poxa, assiste a Netflix de tal jeito, enfim, né? Aí ela vai falar, porque eu acompanho ela, eu sei algumas coisas que ela fala, né? Então, Uhum. eu acho que é importante trazer esse contexto para vocês verem assim, ó, eu ainda não sou fluente no idioma, tá? Mas mesmo assim eu consegui fazer entregas bastante significativas e interessantes. Eu fui o sexto profissional do time, quando eu saí de lá nós já éramos mais de 40. E desses 40, uns 10. Eu falo que foi uns 10 porque depois de mim entrou mais 9 e nós éramos em 10 naquela parte do time, né, do front-end, ele trabalhando com Power BI. E os 10, os 9 que entraram na sequência, um dos tech leads, ele falava assim, ó, João, esse cara vai entrar no time, tu conhece ele? Aí então eu fazia a validação dos profissionais. E aí mais por fim ali, né, tava uma discussão ali se eu não ia ficar de líder do time ali, né, de desenvolvimento do front-end. Acabou que eu saí antes do projeto, né, dele ser entregue, mas eu deixei uma boa impressão, tanto que o cliente voltou depois e já com um contato, né, um network em relação profissional ali, fez uma live comigo, né? Então, significa que eu entreguei algo. Ele não ia querer botar a cara dele do meu lado ali, pô, esse cara só fez besteira, né? Não, ele não ia fazer isso, né? Ainda mais que ele é gerente de um produto global, né? Então, para vocês verem, a gente não pode perder oportunidades e o inglês faz parte muitas vezes do filtro de perda de oportunidades. Às vezes nem tanto de, vou conseguir uma oportunidade melhor, com certeza. Pô, vou ganhar em dólar, vou ganhar em euro, né, uma moeda mais valorizada. Mas às vezes o inglês ele passa por um critério de eliminação. E aí, aonde eu bato aqui, eu já perdi oportunidades. Mas no que depender de mim, você não vai. Então, agora eu vou deixar o espaço para a Val aí, né? E aí, se Val, se tu quiser falar como eram nossas aulas, enfim, aí é contigo, tá? Sim, sim. É, tu tem que voltar, né, João? Tô sempre de olho em ti, tem Vou, que vou voltar. voltar, vou voltar. Matheus, obrigada por estar com a câmera ligada. Tem uma lenda aí que o pessoal aí da TI não aparece muito, né, nas câmeras, nas reuniões. Eu falo assim que um dos principais problemas do inglês é a vergonha de falar, né? Então a É... gente tem que já quebrar a vergonha de aparecer para quebrar a vergonha de falar e seguir o fluxo. O, Lu- o Lucas comentou assim, Clube da Moita. Luiz, prazer. Olá, prazer, tudo bom? Olha que Desculpa o lindo atraso. agora. A teacher incomoda, mas o pessoal aparece daí. Na, na, Olá, ver- na, Pedro. na verdade, ali, como tava, a gente deixa o costume da câmera fechada para ficar no foco de quem tá falando, né? Então, como entramos, mas é Não, mas tranquilo. é importante para quando a gente Aí, está ó. falando, pelo rosto, assim, pela expressão, a gente vê se a pessoa está entendendo, principalmente dando aula de inglês, né? Pelo rosto, assim, dá para saber se, ele entendeu, não, ele tá perdidaço, deixa eu falar de novo de um jeito mais fácil. Então, né, a aula de inglês não tem como mesmo dar sem as câmeras ligadas, né? Fazer um rápido parênteses aqui. O Aham. Matheus, ele faz junto com outros colegas nossos lá da comunidade, né? Ele faz parte ali da Evolve Data. A gente tem a nossa comunidade lá, nosso grupo do WhatsApp, e uma vez por mês o pessoal se reúne lá, Val, para bater papo em inglês. Olha que Mas é uma legal. iniciativa da galera, não foi minha. Show, O show pessoal de se reúne lá bola. e faz. O Luiz participa em algumas ocasiões também. O Luiz também é da comunidade. E o Luiz, ele Isso. fala russo e fala japonês também. É,
my O que eu menos God. sei falar é inglês, eu acho. Não, mas já deve falar super, então. É Já que já vi. eu nunca estudei inglês. Ah, Eu me virei, entendeu? Eu cheguei nos lugares, aí eu fui tentando falar, falando errado, é e isso fui me aí. corrigindo, e assim fui até hoje. Acho que se eu for fizer um IELTS, alguma coisa assim, eu não sei se eu passo, entendeu? Mas eu já trabalhei com Não, inglês, mas já se tu saí botar um falando. americano para fazer, ele não passa, tá? É. Então, normal, É, normal. sério? Sim, a gente tem é uma prova dificílima e a gente tem uma prova do português também que se chama CELP-Brás, que provavelmente a gente, né, não passe também, entendeu? Porque são provas difíceis, tem que ter a manha da prova, sabe? Então, por isso que quando a pessoa precisa passar numa prova dessa, ela precisa fazer um preparatório antes, porque tu tem que fazer muito treino do estilo de questão, do estilo de prova mesmo. Então, para tu ter uma ideia, na hora que eu fiz a minha, que é o IELTS, né, a mais alta ali, a parte do speaking eu fiquei empacada, porque ela me perguntou assim: o que que tu acha que o governo do teu país deveria fazer para melhorar a educação? Daí eu fiquei, Ah, claro, não importa o que eu falasse, se eu falasse qualquer besteira ali, o que valia era a forma que eu estava argumentando, só que eu fiquei travada, tipo, o que que eu vou dizer, sabe? Então, às vezes são perguntas difíceis, são coisas que te deixam meio sem saber como responder. Então, realmente, as provas não são fáceis, né? eles Mas, medem enfim, a capacidade de criar um raciocínio lógico na língua. Eu acho é, que é isso que eles querem saber, né? é por aí. É que nem aquelas Entendi. perguntas difíceis que tem nos concursos também de beleza, né? Miss Brasil, Miss Universo, eles fazem umas perguntinhas difíceis para ver como a pessoa vai se sair ali. Uhum. Né? Então é isso, assim. Então tu tem que estar preparado para responder sobre qualquer coisa, mesmo que tu não domine nada do assunto, né? Então, na verdade, é isso, é tu fazer um preparatório para a prova. Então, provavelmente tu não passaria mesmo, mas um americano não passaria, provavelmente, tá? Então não se sinta mal por isso. Mas o que que eu diria pegando o gancho ali do teu caso, né, Luiz? Tu aprendeu se virando, isso é ótimo. Se a gente for comparar com como a gente aprendeu português, acontece mais ou menos isso, né? Então, imagina, não sei se alguém aqui tem criança pequena, ou pelo menos convive com alguma criança pequena, a gente vê, né, quantos anos ali leva que a criança não fala nada, ela tá muda, só ouvindo o tempo inteiro, tá? Uhum. Então, ela tá só recebendo input. Essa palavra é boa para vocês, que vocês entendem melhor do que normalmente eu falo nas minhas redes. Tô só recebendo informação. Meu cérebro tá ali meio que fazendo a lógica da coisa. Ele vai construindo sozinho a lógica da coisa. Ah, isso com isso. Então o cérebro monta sozinho, né? Só que olha quanto tempo uma criança leva para começar a falar e depois ela ainda fala um tempão errado, até que ela realmente vai falar como um adulto, como a gente fala, né? Então é muito tempo. Então, na verdade, eu digo para as pessoas, não sei se aprender da forma natural é o que a gente quer. A gente quer um pouco mais de rapidez agora, né? Uhum. Então, por isso que fazer uma aula às vezes acelera muito esse processo, porque daí eu posso fazer pontes para ti, ó, em português é assim, assim em inglês, eu posso comparar coisas. Algumas metodologias são contra isso. Eu não sou, particularmente, eu não sou. Eu acho que tu avança mais quando tu já tem algo anterior para se basear, né? Então, tu começa a fazer conexões, comparações, e tu consegue, então, adiantar algumas coisas, né? Eu Então, me le... assim, a gente consegue avançar mais. Perdão. Eu me Não, lembro não. que quando eu fazia aulas com a Valmis, né, eu vejo muita gente diz assim, cursos, né, curso de inglês para dev, curso de inglês para, cara, sei lá. Eu para mim isso é mais uma argumentação de marketing, tá? Para mim, a Valmis é Total. especialista no assunto, ela que vai me dizer, vai nos confirmar, aliás. Eu para mim isso é mais uma argumentação de marketing para chamar a atenção de um determinado público. Beleza também, tá tudo certo, não tá errado fazer isso, não é feio, tá? Agora, o que que eu percebo é como o professor consegue encaixar, né, o aprendizado dentro da tua realidade. Então, como é que a gente estudava, que eu e a Valmis, o que que é? Eu, eu, eu falar,
teoricamente, o que que eu fazia com ela? Bem, eu dava aulas para ela de análise de dados em inglês. Era o que a gente fazia, a gente conversava, eu explicava para ela, vou abrir o Power BI, daí mostrava para ela um relacionamento, mostrava para ela o porquê que eu ia fazer aquele relacionamento, só que tudo falando em inglês e mostrando para ela. Era como a gente estudava. Cara, aquilo ali foi essencial para que eu pudesse fazer aquelas apresentações lá nas dailies. Eu falava errado? Tenho certeza que sim. Só que o que importava é que eu abria a tela, eu mostrava para eles o que eu queria falar e falava. Então, a visualização com o meu inglês, né, em aprendizado se tornava tolerável, porque eles olhavam para mim e diziam, eu tenho certeza que eles pensavam, acho que uma vez até o Surish falou isso para mim. Lembrei, uma vez eu estava mostrando pro Surish uma situação, aí tava, meu Power BI estava em português e daí tava assim, compartilhar comigo, tinha um botão lá, algo assim. Daí ele falou assim, eu não me lembro bem o que ele falou, mas ele falou assim, tipo, João, clica no botão, ali ele leu, compartilhar comigo, com um sotaquezinho Ah, assim de indiano. Daí tá, eu fiz assim, daí ficamos os dois rindo aqui, sabe? Mas, tipo, poxa, tinha uma empatia ali, entende? E por que que essa empatia existe? Porque a outra pessoa percebe um esforço seu em se fazer compreender. Então, ela se esforça também para tentar te entender. Uhum. João, tu consegue fazer esse raciocínio com o bebê? Com o bebê a gente não fica sempre incentivando, ele fala errado, a gente fica lá, Cara, E a gente fala errado junto, é, né? A gente é, imita a fala errada do filhinho, do é, bebê. Exato. é E não quer verdade. dizer que ele vai falar errado para sempre, né? Uma hora ele para de falar olha, errado, mesmo a gente imitando o erro, né? Então, é isso aí. O João, claro, ele fazia uma aula particular, então era algo bem focado, mas geralmente minhas aulas particulares são assim. Então, a pessoa é. E eu amo porque eu aprendo tanta coisa. Aí depois eu peguei vários alunos que é da TI, eu já sei tudo, Power BI, sei. Aí eu já sabia das coisas. Mas assim, muito vocabulário vocês vão saber muito mais do que eu, porque eu não mexo com isso aí. Então, é por isso que eu acho que isso que o João trouxe é bem relevante mesmo, assim, é dizer que inglês para tal coisa, inglês para tal coisa. É meio falácia, assim, porque tu precisa aprender a língua, né? Tu tem que saber se virar na língua. Agora, aquelas coisas específicas que tu vai ter que saber falar sobre o assunto, esse aí, na real, tu acaba até já sabendo muito mais, porque tu já estuda isso todo dia, né? Então, a linguagem técnica vocês já sabem, o que vocês não sabem é justamente se expressar numa outra língua, muitas vezes. Então, na verdade, tem que aprender a desenrolar na língua. E aí, claro, o que eu preciso é fazer apresentações, então vamos lá, faz aí, simula aí, vamos melhorar a tua apresentação, né? Então, acho que sim, no momento assim, particular seria, acho que se eu aprendo cada aluno, assim, um é advogado, um é médico, um é não sei o quê, então tô toda geólogo, assim, a cada uma, e aí eu vou aprender. Aí vocês vêm com umas palavras, diz, como é que diz tal coisa? Sei lá, hoje era uma biomédica, queria saber como é que fala mento. Vocês nem vão saber o que que é mento. O que que é mento? Então, a gente não sabe nem em português, né? É o é. queixo. Gente, só Ah, fala queixo, entendeu? é, Não tenta dificultar, né? Hoje é, também uma criança fala, aí a nutricionista passou uma lista de alimentos, aí ela queria, como é que eu falo alimentos? Food, é. food. A gente fica preocupado, às vezes, em usar palavras muito diferentes. Não, seja simples, né? Então, acho que é isso que é importante. Claro, depois a gente vai lapidando nosso inglês, vai aprimorando termos de vocabulário para usar um vocabulário um pouco mais complexo, um pouco mais avançado, uma gramática também mais correta. Aí é um ponto onde a pessoa chega que ela quer realmente aprofundar, ela quer estar 100%. Eu quero falar como um nativo, eu quero Sim. não ter mais esses erros. Aí é uma próxima fase. Eu dividiria em três etapas, tá? A gente precisa de um primeiro momento se comunicar. Então, é comunicação, com erro, sem erro, é se virar, na verdade, tá? Em outras palavras. Então, comunicação. Cheguei já nesse ponto que eu consigo me virar, bom, agora vamos para um próximo passo, que é a gente atingir a fluência. Aí, a fluência, o que que é fluência? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Ser fluente não significa não errar mais nada. Tu continua errando ainda nesse ponto, mas tu consegue deixar fluir. Não fica mais parando para pensar, fazendo pausas na hora de falar.
o papo flui, sai sozinho, mesmo que com erros ainda. E aí a gente vai para um terceiro nível que nem todo mundo quer chegar, nem todo mundo almeja, e muito poucas pessoas realmente chegam, que é o nível de proficiência. Aí realmente essa pessoa vai passar num IELTS, vai escrever artigos na outra língua, ela vai fazer um doutorado fora, sei lá, né? Então isso aí já é um nível de proficiência mesmo. Então, tem que entender aonde vocês estão aqui, em vez de ficar falando em básico, intermediário. Me comunico, sou fluente, mas ainda cometo erros, né? E já estou a nível de proficiência. É isso mais ou menos que a gente tem que saber dizer para alguém. Porque às vezes os alunos vêm, não, eu sou péssimo. Ah, então tá, daí eu vou lá e planejo toda uma aula para iniciante e a pessoa já está batendo papo comigo. Não, Uhum. mas como assim básico? Ah, não, mas eu ainda erro, falta vocabulário. Tá, mas isso é outra coisa, tu não é básico mais, né? Tu já se comunica, já consegue bater papo 1 hora comigo em inglês, como assim básico, né? Então, dividir dessa forma, acho que fica um pouco mais claro pra gente. Daí a gente saber em que nível a gente está e entender, então, qual é a dificuldade. Onde é que eu quero chegar agora? Qual o próximo passo e qual é a dificuldade de chegar ali? Se alguém tiver aí alguma coisa para trazer, o que que vocês sentem mais dificuldade ou o que que vocês estão agora mais Isso, empacados? isso que tu falaste, me lembrei, que não sei como são para as pessoas, mas para mim parece que quando começa a aprender uma língua, tu evolui ali uns 3, 6 meses, e aí parece que tu estagna. Aí tem uma Hum, transição de fase, assim, tá? Sabe? Aí, pá, do nada, sabe, mas surge um monte de coisas de conhecimento, do nada, aí tu sim. evolui, pá, aí estagna de novo. Aí tu Uhum. fica ali, pá, outra transição de fase. Para É, mim é assim, língua. o platô, ele existe, né, no inglês, e se tu não fizer uma estratégia diferente, tu não vai sair dali, porque eu gosto muito de sempre dizer a frase assim, não é o que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo nível. Então, tudo que Uhum, tu fez lá do zero para chegar onde tu está hoje, já não é a mesma técnica que tu tem que usar para sair daqui para chegar mais adiante. Então, agora tem que mudar a estratégia. Né? Então, o que eu digo para o pessoal que já está mais intermediário, já chega de ficar estudando com livro, com gramática. Se tu tá buscando fluência, não é esse o caminho. Agora tu precisa de inglês de vida real, tu precisa de muita imersão, porque a gente precisa desse input, muito input, né? Então, por uhum, isso que as pessoas dizem, ah, morar fora é que a gente aprende. Depende, hoje em dia tu vai ficar cercado de brasileiro, aham. assistindo o Netflix do Brasil, sabe? Eu, Tipo, pode morar fora numa realidade totalmente fechada de português o tempo inteiro. Então, não é eu tenho um simplório. amigo, eu tenho um monte de amigo meu que mora na Austrália, mas vive junto, sabe? Então, eles praticamente estão trabalhando lá, mas tudo fala português toda hora. Eles evoluíram em inglês, mas não muito, É, Não muito, eles já estão eu já naquela vi coisa de casos se assim também. virar. né? É, mas atualmente eu tenho uma aluna que está na Austrália há 4 anos e ela me procurou agora porque ela não consegue falar Ah, inglês ainda. E aí eu perguntei para ela da história dela. Ela disse: eu trabalhava de cleaner, então ela faxinava as casas. E hum, aí é casa vazia, ela pega a chave, limpa, volta para casa, tá ela e o namorado. E é isso. uhum, Então, assim, morar fora hoje não é sinônimo, depende do como tu vai viver esse teu dia a dia lá fora. Então, as mesmas coisas tu poderia estar fazendo aqui também. Então, troca a linguagem da tua televisão, a linguagem do teu celular, a linguagem do teu computador. Tu vai botar o teu GPS para falar contigo em inglês também, sabe? Então, tudo que tu pudesse cercar de inglês, tu vai fazer no teu dia a dia. E aí, tu vai estar praticando muito mais do que aquela minha aluna que está morando lá na Austrália, por exemplo, entendeu? Então, uhum, cerquem-se de inglês, bota tudo que vocês puderem. Eu, como treino francês, botei a minha Netflix em francês, né? Então, toda hora que aparece, então a Netflix está em francês. Então, toda hora que entra ali o catálogo, a sinopsezinha dos filmes já vem em francês. Então, eu sou obrigada a ler, tentar entender o que que é, né? Às vezes vem aquela característica, se o filme é de terror, se é suspense psicológico, não sei o quê. Então, todas essas palavras aí. Eu botei como é que diz, o aplicativo do tempo no meu celular, eu botei em uhum, francês também, então às vezes vem umas coisas ali que é isso aqui? Aí eu vou lá e pesquiso, agora eu já sei, quando aparece ali que é frente fria, eu já sei, né? Então,
a gente vai aprendendo coisas novas assim, é no contato, é fazendo essa imersão mesmo. E a gente tem hoje, com toda a tecnologia, a gente tem como fazer essa imersão estando aqui no Brasil, né? Não é mais Uhum. necessário morar fora para ficar fluente, né? Então, Ainda mais em inglês, né? Que tem de conteúdo em inglês aí. Ah, nossa, eu Né? tento com francês, mas não é a mesma coisa. Eu morro de inveja, assim, com meus alunos, porque eu tenho eu tenho uma plataforma que chama o Clube Fluência Ativa, né? O Clube Fluência Ativa eu criei justamente para não ser mais um curso de inglês, né? Porque com esse pessoal que estava empacado no nível intermediário, assim, que não conseguia a tal da fluência, eu percebia que não era mesmo isso que eles tinham que fazer, porque continuar no cursinho eles usavam os mesmos livros, faziam as mesmas coisas e não conseguia mais avançar desse platô, né? E tanto que a gente forma nos cursinhos o pessoal no nível avançado e a gente sabe que eles não são avançados, eles sabem que não são avançados, né? Então Uhum. não é a forma certa. Então eu pensei, não, a gente precisa de inglês da vida real. E precisa de imersão, precisa de constância. Então, todos os dias. E como a gente sabe que na vida real, né, a gente gostaria de se dedicar mais, mas nem sempre é possível. Então, a minha promessa é inglês de 15 minutos todo dia, né? 15 minutos, mas todos os dias. Então, por exemplo, Uhum. acordei, eu gosto de ficar um pouquinho de preguiça na cama, eu já entro no aplicativo e acesso o dia de hoje. Todo dia vai liberando uma coisa diferente. E o que Hum. coisa é essa? Não é uma aula, é algo que eu acho na internet, algo da internet, que eu vou lá e cato, né? Escolho aquilo que eu achei mais legal e boto. Então, naquele dia, então, por exemplo, estourou a guerra lá, né? Israel e tal. Bom, já entra no clube, já deixa eu achar uma coisa legal aqui. E aí eu assisto vários vídeos, porque tem muitos ruins, tem, ou muitos que são muito difíceis, ou muito técnicos. Então eu vou assistindo vários. Ah, esse aqui tá legal. Boto lá. Então, todo dia abre, né, um vídeo novo, um conteúdo novo que o pessoal vai consumir naquele dia. Em torno de 15 minutos. E tem toda semana também o nosso encontro daí para fazer a conversação. Então, está no input diário e a prática de fala também, então, uma vez por semana. Então, eu acredito que isso é que realmente vai dar o destrave, assim, porque a gente está ouvindo coisas reais e são conteúdos diversos, então às vezes tu tem um noticiário, às vezes tu tem uma entrevista, às vezes tu tem música, às vezes tu tem, enfim, é de tudo que é tipo de coisa, sotaques diferentes, então, às vezes é australiano, às vezes é indiano, tem de tudo. Então é vida real mesmo ali que eu coloco lá dentro, né? agora tu falou isso O... aí, me lembrei que, claro, foi uma tragédia, né? Teve aqui a enchente, né? E eu me lembro que o Gans compartilhou uma notícia, né? Pô, eu olhei assim, caramba, pô, a página do Gans ali, né? Um monte de seguidor e tal, os caras compartilhando uma notícia daqui, né? Eu fiquei bem impactado Uhum. com aquilo ali, sabe? Aí eu parei pra ler, assim, né? Me lembrei agora, tu falou, né? Que são assuntos Teve mais. Sim, vários, não, eu, e não eu só comecei. Guns, eu costumo de manhã, eu costumo deixar o jornal japonês no meu computador enquanto eu faço as coisas, né? Para mim não perder a língua. E Ó, aí eu viu? tava fazendo alguma coisa na cozinha, deixei o jornal rolando e do nada eu escutei caramelo mar, tipo, cavalo caramelo no telhado. Aí O eu que caramelo virei, ficou mundialmente aham, notícia do jornal lá do Japão. O cavalo em Caramba! cima do telhado, aham. sim, sim. Não, e claro, daí eu cato todas essas notícias internacionais e trago para o clube, e muito lugar falou da enchente, eu trouxe também para o clube, né, na época a enchente, foi bem comentado. Então, tudo que acontece, assim, de diferente, vai para o clube, coisas culturais, ou às vezes coisas assim, tipo, como responder, por exemplo, botei essa semana. Como responder a pergunta numa entrevista de emprego, por que você saiu do seu último emprego? Qual a melhor forma de responder essa pergunta, né, numa entrevista? Então, às vezes são coisas que tu até vai usar para a tua vida mesmo, só que tudo está sendo já discutido ali, explicado em inglês. Então, tem alunos que me falam que eu fico ansiosa para saber o que vai ter amanhã, sabe? Então, isso também é legal para a questão do mental, porque muitas vezes a trava do inglês é aquela coisa do ai, não gosto, Ah, ai, é preguiça. difícil, ai, é difícil, ai, não... Então, se tu consegue trazer algo de interessante, de fazer tu se sentir, né, motivado, assim, já vai dar uma desbloqueada legal, né? Então, isso aí é uma das coisas que eu gosto. Ontem a gente teve um
encontro com um egípcio no nosso clube, né? Então, vira e mexe, eu trago estrangeiros para bater papo com a gente. Então, assim, esse é o clube, porque é o que eu acho. Eu acho que o que a gente precisa é do inglês real. Agora, quem é zerado? Aí eu acabei criando uma plataforma, porque daí o pessoal que era zerado gostava da ideia do clube, queria entrar, só que aí não tinha condições, porque eles não Hum. conseguiam entender nem mais ou menos um vídeo desses ainda, né? Então, não, vamos fazer uma plataforma diferente para quem é zerado. Então, eu acho que quem é zerado, daí sim, vamos aprender mesmo como monta as coisas, como que faz, vamos ler textinho, vamos não sei o quê. Aí eu te trago para comunicação. Agora tu já sabe se virar. Agora sim, agora tu entra lá para o clube, porque agora o nosso próximo foco é fluência. E para fluência, daí nós vamos é nessa pegada de uso, Ah, vida real. então ali é uma, como é que pode dizer, poxa, uma equiparação, não é nivelamento? Como fosse um É, nivelamento? Como fosse? Posso entender é, assim? Mais ou menos isso. Então, se tu não é, não, olha, eu sou zerado, não sei nada mesmo, eu não tenho capacidade de pegar um vídeo do YouTube e entender ele. Bom, aí a gente vai para o Clube Basic para Sim. montar toda essa base para ti, até tu já saber se virar. Sabe se virar, agora eu quero buscar fluência, vamos para o Clube Plus, né? E aí a gente foca na fluência. Aí, bom, agora eu quero a proficiência, eu quero, tipo, não errar mais, né? Eu não quero cometer erros de gramática, porque eu tenho vários alunos que já estão na fluência, a gente só faz conversação, mas eles começam agora a se incomodar de ainda cometer erros, tanto de pronúncia quanto gramatical, né? Eles querem agora ter aquele inglês como é o português deles, né? Aí a gente entra numa coisa mais profunda de língua mesmo, que seria a gente ter que ir super bem numa prova do vestibular, uma prova do Enem, a gente também. É a nossa língua, mas se tu fizer uma prova de vestibular, quem é que gabarita? Nem todo mundo, né? É. Então, não quer dizer que ou prova de concurso, né? Concurso público, geralmente as provas de português são difíceis, porque cai muito mais coisa de gramática e tal. Então, para esse último nível ali da proficiência que eu estava falando, aí sim vale a pena a gente aprofundar em gramática mesmo, porque tu tem que ter uma escrita muito boa, tu tem que saber construir uma frase bem feita. Aí a gente também foca muito numa pronúncia limpa, reduzir mais o teu sotaque, né? Deixar ele teu sotaque mais limpo mesmo, né? Uma pronúncia limpa. Então, aí a gente foca nessa pegada aí mais realmente de estudo mesmo, né, de língua. Então são essas três fases aí. Então para as três fases eu tenho, né, os programas, mas também tem o pessoal que me procura pro particular, que daí eu vou fazendo de acordo com o que a pessoa quer, né? A grande maioria ela só quer bater papo mesmo. Por quê? Muitos já sabem, já são muito bons. Eu estou aqui, desconfio que seja o caso aí de vocês, então, porque vocês já se encontram até para fazer conversação. A maioria só não tem a autoconfiança mesmo, né? E aí entra muito o meu trabalho, às vezes, muito mais psicológico dos alunos, né? Eu recebo muito feedback assim dos meus alunos. Ah, as tuas aulas eram terapias, ah, tu fez eu perder o medo. Isso é o que eu mais recebo de feedback, né? Muito mais do que qualquer coisa do tipo, ah, explica muito bem. Não, o meu feedback sempre é nessa pegada do mental mesmo, de fazer a pessoa ficar mais relax. Até recebi uma mensagem bem bacana de um aluno teu, né, João, uma vez que ele Ah, sim. assistiu um pedacinho, ele assistiu um pedacinho da minha live ali também, e aí ele falou, nossa, aí eu já participei daí de uma reunião, e tipo, foda-se se eu errar, é isso, eu vou falar do jeito que der, e aí foi. Então, essa coisa de perder realmente o medo de ficar errando, porque isso é bobagem, né? Errar. Se tiver algum americano aqui tentando falar português com a gente, eu duvido que vocês vão ficar corrigindo ele, Ah, que vocês vão rir da cara dele, a não ser num caso realmente que dá muito engraçado da pessoa usar um vocabulário que fica no contexto engraçado, mas aí é uma situação que acaba sendo até uma brincadeira, né? As pessoas até brincam e se divertem. Mas em geral, o cara falar, eu fazer, não sei o quê, ninguém vai ficar corrigindo, ninguém vai dar é. risada da cara dele. Então, isso é uma bobagem mesmo que a gente bota assim e acaba nos travando. Matheus, quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Não sei se tu Sim, levantou. sim.
Bom, não sei se você vai entrar nesse ponto. Se for, não tem problema, tá? Pode ser no momento correto. É Uhum. a questão do clube. Você faz uma prévia para a gente entender qual que seria o melhor momento, qual que seria o melhor nível, né? Ou no básico, intermediário, no fluência. Como é que funciona? Eu estava dando uma lida aqui nas suas páginas. Ah, tá Existe legal. essa. Sim, basicamente, se tu quiser já mais ou menos ter essa noção, seria isso. Eu consigo pegar um videozinho do YouTube e entender pelo menos ali 70%, né? Não tudo, né? Não é tudo. Mas, né, eu consigo entender a ideia da coisa ou eu fico totalmente perdida e fico mais arrasada ainda, porque, meu Deus, eu não entendo nada. Então, isso eu não quero, porque daí acaba deixando o aluno frustrado, né? Mas aí, Então, nesse caso mesmo, com legenda, sem legenda, legenda pode eu ajudar. coloco ali como sugestão. Começa a usar a legenda em inglês. Porque a maioria vem do YouTube, né? Tem a opção do YouTube de tu botar para botar mais devagar, né? Tem a Sim. velocidade ali, então tu pode botar para mais devagar e tentar ouvir daquele jeito. Eu coloco ali também a opção, né? Se for o teu momento, ou em alguma situação, estou assistindo, legenda em inglês. Eu gosto que seja com a legenda em inglês, porque tu vai conseguir enxergar palavras novas e já tá, de repente, anotando alguma coisa nova ali. Então, eu acho legal assistir com a legenda em inglês, sim. Mas aí, poxa, ele usou essa palavra aqui, eu não tô entendendo o que que é. Volta, troca a legenda, bota em português, vê como é que ele traduziu aquilo ali para ver se tu entendeu mesmo o que ele quis dizer. Ah, tá, entendi, tinha entendido isso mesmo, tá? Então, dá para fazer todo realmente um trabalho ali, um treino em cima daquele vídeo. Às vezes os vídeos são de 2 minutos, mas tu já pode pegar, ir pausando, ir procurando, ir anotando, então tu consegue fazer um trabalho em cima daquele videozinho ali que é pequeno. Eu tenho, assim, eu até consigo entender o contexto dos vídeos, né? Se for, assim, lógico, nada tão complexo, mas Uhum. com a leitura fica bem mais fácil, com legenda em inglês mesmo, né? Ou Com então na certeza. própria leitura e tudo. E aí eu tinha essa dúvida. É o que você falou no início, né? A gente sempre se acha o básico, né? É, A gente sempre. Mas acha, eu sou o imagina, se tu já básico, eu entende sei um lá. vídeo, não é Sim. básico se tu já entende o vídeo, porque os alunos básicos, eles vão olhar um vídeo daquele e vão se apavorar. Aí ele E aí eu até entraria. uma questão eu comecei a fazer eu fiz um curso já estava fazendo, né, de conversação nessas escolas tradicionais. Não vou falar Uhum. o nome não, por questão né, Hum, para não expor. sim. E só que já estou um ano no curso e assim é bacana a proposta que a gente junta 2 vezes por semana, tem conversações. Só que eu acho que assim a turma é muito mesclada. Então tem um pessoal muito básico, um pessoal muito avançado. E ali segue aquele padrãozinho da aula. Vamos supor, uma aula de 45 minutos, você conversa em torno de quatro perguntas. Então, o É. professor pergunta uma coisa para um aluno e todo mundo responde. Vai fazendo esse ciclo, né? Um pergunta para o outro, pergunta para o outro. Então, assim, depois, eu aguentei até um ano, mas agora já não, já travou a mente. Chegar o Luiz falou, cheguei naquele platô, não sei se é É. metodologia, não sei se sou eu. Eu acho Então, também o 2 vezes por semana limita, né? Porque 2 vezes por semana só a aula de conversação dá, sabe, faz terça e quinta e segunda, quarta e sexta. Eles e não te fica dão também nada, por ficando exemplo, a aquela dela aí, coisinha porque bem tem dia tinha um básica, bem. aplicativo, né? Que te É, Isso. exercita pelo menos. Se a Uhum. escola não te dá nada para te fazer durante a semana, só usa terça e quinta, aí não. É não, ele pouco. até É. tem, né? Deixa eu defender a escola também. A escola Uhum. tem o aplicativo dela lá que tem a questão da gramática, tem a questão de texto, tem toda a questão. Mas eu falo assim, porque o objetivo que eu busco, né, é essa parte de igual você falou, de me virar, de conversar. Né? E depois o momento que eu gostei, achei bacana esse relacionamento que você fez, que a partir do momento que você começa a se virar, se comunicar, opa, aí sim, agora deixa eu dar uma pausa, deixa eu entender a estrutura, deixa eu lapidar o meu me virar, né? Eu acho isso é Exatamente. muito bacana. Mas Uhum. legal. Aí depois vamos dar sequência. Não, mas é interessante ver o que que vocês estão, É, né, eu visualizando vejo. de fora. Eu vejo algo Fala. parecido assim, por exemplo, eu quero estudar engenharia de dados, legal. Aí o profissional, a pessoa, né, o estudante vai lá e começa a estudar engenharia de dados. Pô, daí ele vai estudar tudo que tem as nuances, os detalhes, mesmo, processamento, armazenamento, distribuição, disponibilidade, blá, blá, blá.
Aí até ele querer criar um projeto, né? Puta, quanto tempo vai levar até ele chegar num projeto? Não, então faz o projeto primeiro, desenvolve o projeto. Ah, mas eu não estou confiante aqui que eu tenho, tô entendendo. Não, mas faça o projeto, veja ele funcionando, e uma vez que ele esteja funcionando, aí tu vai desmembrando cada etapa do processo, do projeto que você mesmo fez, e aí você vai aprender o que que acontece em cada etapa. E aí você vai buscando, né? Pô, mas por que que aqui o Spark roda assim? Por que que armazena desse jeito? Por que que fica a memória? Aí você vai pegando melhor os detalhes. Seria mais ou menos o que a Valmir está propondo, né? Primeiro você fala, depois a gente volta para a gramática, né? Isso mesmo, que é o que a gente faz no português também. A gente só vai para a escola depois que a gente já fala português, né? Então, é mais Tem ou até menos. uma história que quando eu tava na Rússia lá, né? Aí a minha namorada é japonesa, só que ela era estudante de russo. Aham, E ela sabia russo, ela sabe muito mais russo que eu. Ela só, nossa, sei lá, ela sabe o business russo. Eu sei o intermediário, ali, sei lá, se for botar alguma coisa, entendeu? Só que eu falo melhor que ela, porque ela é aham. tímida. Então quando a gente chegava no hotel, a gente ia viajar, chegava no hotel, quem fazia as reservas era eu, quem falava com as pessoas era eu. Embora, e às vezes eu não sabia falar, eu perguntava pra ela como que fala isso mesmo, entendeu? Uhum. Eu vou Mas, chegar nesse ponto aí, eu vou só dar a fala pro Pedro, que está com a mão hum, levantada faz um tempinho já. Ah, é verdade. Eu gostaria de levantar um ponto aqui de discussão, porque a hora que você estava falando sobre criança, né? Eu tenho três filhos. Então, Uhum. a caçula já está com 9 e o mais velho está com 16. E sabe quando de repente você fica revoltado, revoltado mesmo, fala, caramba, como é que todo mundo aprende e você não aprende? Aí eu comecei assim fazer uma busca incansável, né, e analisar criticamente, né, os pontos e as escolas e tal. E comecei a analisar, poxa, como que minhas crianças aprenderam a falar? Aí, só que nem você falou ali, né, que é, eu cheguei assim a uma conclusão que teria que fazer igual faz as crianças. Como que o filho da gente aprendeu? Você quer água, filho? Então você está mostrando o copo e está mostrando a água. Tá com sede, né? E assim vai indo, que nem você falou. Por exemplo, eu lembro aqui o meu piá com 1 ano e meio ali já estava falando tudo que ouve, né? E repete muito rápido. E as outras crianças ali também, as duas meninas, vamos dizer, no máximo ali 2 anos. Aí, com 3 anos, você pode dizer que está fluente. Fluente em que sentido? Se vira com qualquer coisa, Mas entendeu? erra ainda, né? Erra ainda. Sim, erra, Mas se mas vira, assim, se se vira. vira. E daí eu falei, poxa, porque assim, a gente não vê que, na minha opinião, depois de todo esse estudo que eu fiz, que tem que esquecer a gramática. Pelo menos até você, eu falei que nem é, porque acredito que lá nos Estados Unidos, nos países que a língua é a mesma coisa. Ninguém pega o nenê ali e já começa a sair estudando gramática. Hum. Vai primeiro na conversação do dia a dia, é tipo assim, é natural. Só que, é, porque, ó, por exemplo, eu acabei de me formar, ó, sexta-feira é minha colação de cientista Uhum. de dados. Na Uhum. FATEC, não sei quem é de São Paulo aí, eu tô aqui perto de Ourinhos. Moro no Paraná, mas eu tô divisa com Ourinhos. Eu estudo ali. 3 anos, parabéns, beleza? Pedro, parabéns. Obrigado. 3 anos que eu tive inglês. Mas é aquilo ali que você falou, um pouquinho conversando, muito mais o quê? A gramática, mas aí o que que eu percebo? Que a hora que você vai tentar conversar, aí o cérebro buga. Por quê? Porque você quer correr, você quer. Imagina se a gente aprendesse, que nem você falou, só talvez quem é os professores de português olha que pode errar, porque a nossa língua é extremamente difícil, é muita exceção, muita regra. Então, se a gente fosse fazer o teste ali, né? Porque é enorme, sabe isso aí, Deus, quantos mil palavras que tem nossa língua. Mas imagina se a gente fosse entender gramática primeiro para depois se raciocinar para falar o Uhum. português, ninguém ia falar, gente. Eu vejo, você falou aí, teve um aniversário de uma prima minha, veio, meu primo mora na Alemanha. Aí ele trouxe a namorada, ela chegou ali, era 4 horas da tarde, dando tchau pra todo mundo na cabeça dela. Acho que ela tava dando oi, né? Acho que meu primo sacaneou ela, ensinou errado. Que nem você falou, claro que ninguém corrigiu, né? Aham, viu? É. Mas ela chegou ali 4 horas da tarde, na verdade era pra ela falar oi, mas ela chegou e ela deu tchau, tchau, tchau pra todo mundo ali.
mas ela estava chegando, né? Então, realmente é isso aí. Mas eu vejo que a dificuldade, que entrave é esse. Embutir na cabeça da gente a gramática e tal. Claro que na escola. Até um dia eu estava conversando com o professor de inglês. Pô, professor, 3 anos aqui e eu não vou sair falando. Acho que se nós tivéssemos passado os 3 anos só conversando, com certeza eu ia sair daqui falando igual meus filhos começaram a falar com 2 anos. Então é assim, né, eu posso estar errado, mas eu quero até que eu levantar mesmo essa discussão. Se alguma vez você já tentou fazer esse método, entendeu? Só conversação, até atingir uma maturidade, aí você vai lapidar. Mas esquecer gramática, porque eu tô afim de fazer isso, eu tô afim de esquecer gramática. É que Fazer que nem se eu tivesse acontece? acabado de nascer Qual para é o teu poder nível aprender. hoje? Deixa eu só entender qual é o teu nível hoje. Olha, eu nem posso falar de nível, porque assim, Tá, mas tu te teve vira assim. dentro desses três estágios que eu Não, falei. Tu já não, te vira ou porque também nada? não sei se depois do Covid a memória é curta, mas tem muita coisa básica que eu não lembro, não esqueço. E assim, claro que talvez eu vejo que eu tento praticar, tento ouvir. Depois que eu esse raciocínio, eu comecei muito mais sair ouvindo. Hoje eu tento, que nem tem lá um que eu gostei, que eu achei que explica melhor, que é o Bob Canidia lá, que ele pega com gestos e tal, para tentar aguçar os outros sentidos da gente para ir tentar ir educando o ouvido, né? Porque eu falei, pô, se música, você escuta a música uns 30, 40 vezes, daqui a pouco você está cantando a música. Então, a ideia é essa. Mas, assim, não, eu não posso falar que eu consigo conversar. Eu não consigo fazer uma entrevista em inglês. Porque eu tenho vocabulário também. Você Mas entendeu? se a gente Então, fosse bater um papo aqui, quem conseguiria tem. mais ou menos se Não, virar? beleza, poderia, assim, me descrever alguma coisa, mas eu vejo que falta daí vocabulário. E, Sim, e daí você escrever e tentar ali só ficar repetindo, de você decorar a palavra, não, eu vejo que isso aí não grava, o não, certo seria o não. natural, você Não. vir de natural, entendeu? Porque talvez teria que ter mais conversação, mais prática nisso. Beleza, vou contar então para vocês. Eu encontrei uma moça aqui perto da minha casa, no restaurante que tem na esquina. Eu geralmente almoço ali. E tinha uma menina que eu vi que era gringa, assim, fala, pedindo faca e garfo pro cara, né? Ela conseguiu se virar e ele entregou para ela. Aí eu puxei assunto e perguntei de onde ela era e ela disse que é americana. E ela está morando aqui em Porto Alegre para trabalhar no consulado americano. E aí eu perguntei para ela, então tu fala português? Sim, já fala. Aí ela, né, eu estava falando inglês com ela, mas ela disse que já falava português, porque para conseguir esse emprego ela tinha que estar fluente em português. E eu disse, tá, mas há quanto tempo tu já estuda, ou, né, tu já falava português dela? Não. Quando eu decidi que eu ia aplicar para essa vaga, eu contratei morando nos Estados Unidos, contratei uma professora brasileira para me dar aula. Só que aí ela estudou por 6 meses, 8 horas por dia. Caramba. Em 6 meses ela ficou fluente. Então, quando as pessoas me perguntam, consigo ficar fluente em 6 meses? Consegue. Mas tu tem essa disponibilidade de Conversa. 8 horas por dia e a grana que ela deve ter pago também, porque se eu for dispor de 8 horas Não. do meu dia para dar aula para uma pessoa só, ela vai ter que bancar o meu salário integral, né? Bom, Então, agora tu falou sobre isso aí, Val, fazendo um parênteses aqui também, eu estava conversando ontem, né, sobre carreira na área de dados e as pessoas que falam, né, pô, em 3 meses você vai virar analista de dados, ou em 6 meses, né, e aí a lógica que a gente utilizou foi exatamente essa, beleza, você consegue em 6 meses, mas você tem aí 8 horas do seu dia de segunda, não vou nem dizer de segunda a sexta, de segunda a segunda, para ficar sentado, dedicado, estudando, fazendo cases, colocando projetos em prática, para daqui 6 meses você aplicar a candidatura numa vaga com confiança e segurança, fazer um teste e passar, tem gente que vai fazer isso, que nem tu falou agora dessa mulher aí, vai conseguir. Tem gente, e sim, a maioria esmagadora não vai conseguir, a maioria porque tem esmagadora toda a não. rotina, né, em Então, por volta, isso que a né? gente não pode se comparar, entendeu? Então, que nem o Pedro falou, seria o ideal só ficar conversando. Seria, mas quanto tempo por dia e quantos dias por semana tu conseguiria fazer isso? Nenhum cursinho vai ter todo esse, não vai te entregar toda essa, né, esse tempo de prática.
Então não adianta, não vai ser assim, entende? Que tu vai conseguir. Se tu pudesse realmente, ó, eu passo o dia inteiro só falando inglês com as pessoas dentro de casa, tudo na minha casa é em inglês, parece que eu moro lá fora. Aí sim, pode até ser. Me Mas deram uma baita ideia agora. Baita ideia. Criar um curso de inglês, que ele vai ficar fluente 6 meses. Eu tranco ela aqui em casa e forço ela a ficar 6 meses, todo dia, 8 horas por dia. sim, eu já pensei, pô, seria uma coisa interessantíssima vender um curso em que eu prometo 6 meses do zero e tu tá fluente, mas não teria saída, né? Porque as Ó. pessoas não iam ter a disponibilidade nem de pagar e nem de, enfim, Compromisso, permanecer, né? Né? O todas essas compromisso horas. consigo mesma, né? Não teria como, a gente não vai ter essa saída no Brasil para esse tipo de programa, né? Então, eu ia acabar não vendendo isso nunca, eu acho, assim. Então, Fala aí, Lucas. Lucas, Olha, eu tenho muitos inputs, eu tenho uma prática no inglês mais de ouvir, sabe? uhum. E eu vim para Portugal tem 10 meses com minha esposa, e eu já perdi várias oportunidades. Eu estou em transição de carreira ainda, tive a felicidade de encontrar o João, a comunidade que envolve todo mundo aí, né? Bruce Fonseca, agora conhecendo você como professora, são pessoas que têm a capacidade mesmo de projetar a nossa carreira, de fazer acontecer de uma forma realista. E eu sinto que o meu vocabulário hoje, eu consigo entender muito bem que as pessoas falam ou consigo ler as palavras até com o accent correto, com a entonação correta, mas eu não tenho tanta prática, né? É, uma coisa que eu posso dizer para vocês aqui em Portugal, tem pessoas que falam é, infinitamente pior que a gente. Eu já até li sobre, em algum lugar agora que eu não me lembro, que o preciosismo do inglês fica por parte do brasileiro mesmo. Porque se vocês tiverem a oportunidade um dia de ouvir o accent de um indiano, de Ah, um chinês, assim, é, é ridículo esse tipo de mentalidade que nós brasileiros temos com o inglês hoje. E dizendo tudo isso, essa introdução, eu queria saber da professora o que que você acha da importância do reading, da escrita, Do quando você não tem muita oportunidade de praticar a fala, e o shadowing. Como que o shadowing ele ajuda a expandir o nosso vocabulário? O shadowing é bem mais para tua pronúncia, tá? Para quem não sabe, essa técnica é tipo assim, a pessoa fala uma frase, e eu vou lá e imito o mesmo jeito, a mesma entonação, é como se tu estivesse sendo um ator ali. E isso eu já falo para os meus alunos fazer. Tá assistindo uma série? Pega e fala igual assim aquela cena, sabe? Repete igual. Isso vai deixar a tua pronúncia maravilhosa, mas não é para fluência, não é para vocabulário, é muito mais a ver com tu imitar o som mesmo, aquela mesma entonação, sabe? Porque às vezes as pessoas pronunciam as palavras isoladas, tudo certinho, mas quando tem que falar a frase como um todo, já muda tudo. Porque aí gruda uma coisa na outra, às vezes daí já corta uma letra na hora de falar. Então, uma coisa é eu pronunciar a palavra avulsa, outra coisa é eu saber pronunciar ela dentro de uma frase. Então, quando tu imita assim uma pessoa falando uma frase inteira, então, sei lá, vou pensar aqui uma fala qualquer que poderia ser de algum filme. What are you talking about? Né? Aí tu vai imitar com esse jeito assim mesmo. What are you talking about? Aí tu fica ali imitando, né? Bem louco mesmo, mas isso vai deixar a tua fala, a tua entonação assim muito, muito legal. Mas não vai te fazer a fluência, porque muitas vezes pode ser que tu nem entenda aquilo que tu tá repetindo. Pode ser que tu nem sabe o que tu tá repetindo, tu só tá repetindo. Que nem, não sei se foi o Lucas mesmo, alguém que tinha falado sobre música. A gente ouve várias vezes, depois já sabe cantar.
Nem todo mundo, né? Minha irmã canta até hoje, a do Red Hot, eu morro de rir dela, que ela fala La Catitate. Ela canta aquela música deles. E aí eu dou risada dela, mana, vai ler a letra. E aí, então a gente tem que pegar a letra e ler para realmente entender aquilo que a gente está falando, porque senão a gente só imita o som. E eu brinco isso muito, quem me segue no Instagram adora que eu vou no meu cabeleireiro, e sexta agora eu vou lá de novo. E o meu cabeleireiro canta pra caramba. Ele é quase um cover da Madonna, assim, ele canta lindo, lindo. E aí, se eu perguntar pra ele, How old are you? Ele já não sabe responder, porque ele não fala inglês. Mas ele imita o som, ele imita a música, ele canta junto. Então, quando ele canta, tu pensa que ele é fluente, porque a pronúncia é maravilhosa, ele imita aquela música. Mas ele não sabe falar inglês. Então, são coisas diferentes. Eu melhorar minha pronúncia é uma técnica, eu melhorar vocabulário é outra, eu melhorar a gramática é outra. Então, eu tenho o Clube Basic para quem quer aquela comunicação. É, tem essas pessoas, né? O Lucas botou ali, Gabriel, que foi no American Got Talent. Isso, então, zero tu saber falar inglês, mas tu saber imitar ali, cantar, é outra coisa, O... entendeu? Então, são técnicas diferentes. Então, assim, Clube Basic é para quem quer começar a se virar, a se comunicar. O Clube Plus é para atingir fluência. E aí eu tenho um combo que são três cursos. Acelerador de vocabulário, então é a técnica certa para tu realmente aumentar vocabulário de uma maneira inteligente, porque não é decorando listas de palavras que tu vai adquirir vocabulário. Gramática, como você nunca viu, eu digo, porque na verdade é meio que tu entender como funciona a língua mesmo, né? Quando tu faz esse curso aí, tu vai entender até a gramática do português, porque tu vai entender a lógica da língua, como as línguas funcionam, assim. Então, essa é a ideia. E técnica da pronúncia perfeita. Daí realmente é um curso que eu vendo até para professoras de inglês, porque a gente não tem como obrigatório na faculdade de letras a fonética, deveria ser, mas não tem. E eu gostava muito, então eu me aprofundei nisso e gosto muito de estudar fonética. Então é um curso até bem profundo, assim, para tu fazer o som que tu quiser. Na língua que tu quiser, se tu souber fonética, tu consegue, tá? Então, é uma coisa mais focada, assim, então, realmente para lapidação, esse combo que eu chamo de domínio em inglês. E os outros daí é comunicação e fluência. Então, para cada estágio, tu vai ter uma técnica diferente para fazer isso melhorar, né? Então, esse shadowing eu sempre falo, façam, porque vocês vão deixar a pronúncia de vocês bem top, mesmo que vocês não estejam entendendo nada do que está sendo dito. Até porque música também mesmo brasileira, eu não entendo o que que eles estão querendo dizer ali, usa às vezes umas coisas nada com nada. Então, a música é muito mais a ver com tu imitar som, né? Eu acho que eu perdi um outro pedaço da tua pergunta, Lucas, que daí eu foquei no shadowing e qual era a outra coisa que eu tinha perguntado? Sobre a escrita, Ah, quando nós não temos muita oportunidade de fazer um output, de conversar com alguém em inglês, é, até quando a escrita ela pode, assim, ser uma muleta para quem não pode conversar com outra pessoa em inglês? então, na verdade, a gente, quando trabalha línguas, a gente fala em habilidades, é as quatro habilidades que a gente precisa saber: falar, ouvir, escrever e ler, né? Então, a gente divide essas quatro habilidades em habilidades receptivas, que é ouvir e ler. Então, eu não preciso estar fazendo nada, eu só recebo a informação, seja lendo ou ouvindo. E as habilidades produtivas, que daí eu tenho que produzir língua, falando ou escrevendo. Só que são quatro habilidades diferentes. Então, tu tem que praticar todas, a não ser que, tipo, não, eu não preciso escrever, não quero. Tem alunos que chegam para mim assim, eu quero é saber falar e ouvir, o resto eu não vou precisar, porque é só para viagem e tal. Beleza. Então, tu não tá focando nisso. Agora, não vai influenciar tu ter uma escrita perfeita como tu conseguir falar. Tu vai precisar falar também. E daí o que que eu digo para as pessoas? Por que que vocês sempre falam assim: "Ah, entendeu? Eu até entendo bem, mas falar eu não falo". Não é isso que todo mundo fala? Por que será? Uhum. Porque vocês estão sempre ouvindo vídeos, ouvindo série, ouvindo filme. Quantas vezes vocês falam? Então o treino tá
né? Tá muito diferente. Vocês estão É. treinando muito mais ao ouvir. Então, se vocês querem que seja tão boa a fala quanto é a escuta, vocês vão ter que, tipo assim, ouvir um vídeo de 5 minutos, agora eu vou falar 5 minutos sobre esse vídeo. E tu pode sim treinar sozinho, Lucas. Então, a ideia do Clube Plus justamente é essa: tu vai todo dia receber aquela a tarefa que eu chamo do dia. Então, eu abri lá hoje, a partir da meia-noite já está disponível lá. Então, eu abri lá e assisti o meu videozinho do dia. Vou dar um exemplo. Esses dias eu botei um vídeo que era de 2 minutos, ensinando, era tipo um tutorial de como beijar de língua. Então era engraçado, porque estava ensinando para alguém como beija de língua. E aí, se eu fosse pedir para vocês, expliquem aí como beijar de língua. Até em português seria difícil dizer, né? Como que tu ensina, né? Então, falar também não é só eu ter que bater papo com alguém, interação. Falar também vai ser difícil quando eu tiver que dar direções para alguém. Ó, faz isso, faz isso. Eu tenho que dar uma, por exemplo, ensinar uma receita, como eu monto tal coisa, como fazer tal, como se joga vôlei, por exemplo. Me explica agora em inglês, como se joga vôlei. Você tem que dar regras, você tem que dar, né? Ou então, assim, assiste esse vídeo e agora resume ele, conta o que que tu ouviu aí. Ou então debater. Veio uma coisa super polêmica. Agora, qual é a tua opinião sobre isso? Debate, argumenta, traz argumento. Não precisa ter ninguém do outro lado para treinar todos esses tipos de fala. Então, dentro do clube, eu procuro trazer isso. Então, vem um vídeo ali e depois eu faço uma série de perguntas ali para te guiar, para que tu tente, grava a tua própria voz, né? Se grava falando sobre aquele assunto. E aí eu boto ali, ó, se o vídeo tinha uns 2 minutos, tenta falar pelo menos dois. Se tu falar mais, melhor ainda. Tu vai desenvolver mais a tua fala ainda do que a tua escuta. E vice-versa também. Tô lendo, aí agora eu vou escrever sobre aquilo que eu li, para eu melhorar a minha escrita. Então tudo vai ter que ser sempre assim, né? Mesmo tempo de treinamento. Senão, uma habilidade vai ficar muito mais fortalecida do que a outra, isso é óbvio, né? Então, a ideia do clube é que tu receba todo dia, mas que tu também produza. Nem todo mundo faz, e alguns vieram me dizer depois que ficaram falando na cabeça, assim, pensando. Já é legal, mas vocês já devem ter visto aqueles memes na internet que, tipo, é um tiranossauro Rex, em inglês na minha cabeça, é um tiranossauro Rex. Aí, quando eu falo, aí é um bichinho Hum. todo tortinho, né? E porque é isso, dentro da tua cabeça, às vezes tu pensando até tá rolando legal. Quando tu pegar e ter que falar em voz alta, tu te gravar e depois te ouvir para ver, e daí tu mesmo te observar, ah, não, aqui travou, isso aqui eu vou ter que melhorar. Então, se grava. Essa é a ideia do clube. Agora, como cada um vai proceder, fica fora do meu alcance. Mas a dica é: faça todo dia esses 15 minutos, ao invés de deixar tudo acumulado para no sábado fazer todas as tarefas. Porque a ideia é justamente essa imersão e esse contato diário. Então, um pouquinho todo dia vai ser melhor do que pegar o sábado e o domingo e daí botar toda a plataforma em dia. Tá? Então, isso é uma coisa, mas a maioria deixa justamente para no sábado e no domingo fazer tudo. Então, foge do que é a proposta. Mas, enfim, ainda é melhor do que não estar fazendo nada, né? É o que eu digo para eles. É que nem Deixa aquele eu. velho ditado, né? Para que deixar para fazer amanhã, o que tu pode fazer depois de amanhã, né? Exatamente. Mas Exatamente. o Lucas, não sei onde tu moras em Portugal, mas quando eu tive uma época aí também, e tinha um programa, acho que era The Voice, um programa, e muitas vezes os portugueses iam cantar música BR, música brasileira, e o sotaque mudava. Do próprio português de Portugal para o português brasileiro. Exatamente. Até antes de eu te dar a voz, João, deixa eu entrar nesse assunto. Pode Quando falar. vocês estão cantando uma música e é tipo um carioca ou então é um baiano, vocês Hum, cantam com o sotaque do cantor ou vocês mudam pro sotaque de vocês? Isso é uma pergunta mesmo, porque me davam risada a minha amiga sempre ria da minha cara que eu falava com o sotaque da pessoa ali, né? Então eu imitava um carioca, eu imitava, Eu seja acho que eu imito também. Eu acho que eu imito também. É que na verdade sempre tô rindo porque eu canto mal a Fu, né? Eu canto mal a Fu, então estou sempre rindo e para não parar de cantar. Mas ó, eu acho que eu imito também. Quando a mas gente é, chegou aqui em Portugal, minha esposa briga comigo, fala, pelo amor de Deus, para de conversar cantando, porque você começa a querer imitar os portugueses.
Conversa normal, pô. Oh, tem, Mas é natural, é natural. Eu tem, imito sem querer, não é por imitar mesmo, é por sem querer. Tu vai pegando aquilo, né? E é isso que é legal, assim. eu tenho Eu um tô primo. contando aqui porque eu sou gaúcha, né? Para vocês deve ser estranho, meu. Eu tenho um primo Muito. que ele mora em Portugal e aí agora às vezes a gente manda áudio e fala, ah, pois. Pois. Pois, deu, cara. E aí tem uns colegas nossos da mentoria aqui que tem mais de um em Portugal, e aí alguns, no Lucas eu não lembro, mas tem alguns que já fizeram, isso aqui, pois, deu, cara, os caras já internalizaram, né? Mas essa questão Pega, né? Uhum. essa questão da pronúncia, esses dias eu tava lendo um livrinho aqui de japonês, que uma época eu tava tentando aprender japonês uns anos atrás, e aí eu li uma frase, e aí a Paula, né, minha esposa, ela fala inglês, assim, né? Daí ela, mas tu sabe que a pronúncia é assim? Daí eu peguei e fiquei assim, pois é, né? Como é que eu sei? Aí eu fui me lembrar, claro, eu passei ali da minha adolescência inteira, sei lá, 10 15 anos olhando anime todos os dias. Então, realmente, algumas coisas a pronúncia sai igualzinha, né? Porque, pô, vi quantas vezes, né? Baca, o cara fala com aquela entonação assim, né? E ao Uhum. mesmo tempo sereno, então tu vai pegando. Mas, gente, assim, já encaminhando aqui mais pro final, porque depois o pessoal já acredito que queira descansar também. É, fazer só um parênteses aqui, rápido jabá, tá? Quem conhece aqui o programa de mentoria, fiz uma parceria com a professora aqui, então, a Valmis, né? E a partir de hoje, quem está ingressando no programa de mentoria, além, né, do conteúdo técnico que ganha, né, de acesso de SQL, Power BI, Python, né, ou Spark, né, engenharia de dados ou análise de dados, enfim, ou até ciência de dados em algum momento bem breve vamos ter também esse conteúdo, já já vai sair com um parceiro nosso. Com a Valmis aqui, quem entra no programa de mentoria tem 3 meses de acesso ao clube, seja no Plus ou no Basic. Depois que conversa comigo, aí eu converso com a pessoa e aí a gente define o acesso que ela vai ter. Então a pessoa vai ter 3 meses de acesso à plataforma lá da Valmis, né, com aulas semanais e conteúdo diário, tá? Então era só isso que eu queria falar. Depois, se quiser mais informações, me chama no privado em alguma das minhas redes sociais, quem vai ver a gravação. Quem está aqui agora pode me chamar também em alguma das minhas redes sociais ou no WhatsApp, se tiver interesse, tá? E quem já faz parte da comunidade, tem lá um cupom de desconto, né, para acessar os programas, tá? Sim, já temos essa parceria já de antes, né, do Isso. desconto. Sim, quem quiser também pede depois para o João ali o meu contato. Eu vi que muita gente me seguiu, não sei se vocês aqui, mas lá no LinkedIn, porque eu sei que é a rede de vocês, mas eu não uso, né, praticamente. Então, eu aceitei todo mundo lá, mas vocês não vão ver muita coisa minha. Então, quem tiver Instagram, é o Clube Fluência Ativa, o nome. Ah, eu acho que eu te vi lá, Vivi. Aí vocês vão poder me ver lá mais seguido, dando essas mesmos papos, assim, essas mesmas, né, dicas, assim, lá. Boto, vira e mexe as caixinhas também, então se puderem aproveitar que vocês têm perguntas muito interessantes, assim, coisas bacanas para compartilhar, então já participem lá das caixinhas também. E se vocês quiserem daí me chamar também para entender qual seria o momento, qual o clube ideal, fazer alguma ou até entender ele por dentro, eu posso marcar com vocês para eu mostrar direitinho como é a plataforma por dentro. Aí vocês conversam com o João ali depois e pegam o meu contato também, ou me chama no Insta. Beleza. Pô, legal. Coloquei os links então Eu, aqui no nosso chat. Depois, quem for assistir no YouTube, né, vai estar lá na descrição do vídeo também os links importantes. E se alguém queria falar algo, fica à vontade. eu Interrompi. já queria Ah, já sair marcada essa reunião. Eu estou exatamente em agosto, eu renovo o plano lá da escola, eu não estou querendo renovar. Então, eu vou legal. te procurar sim, vou te chamar. Ah, me chama assim. Eu tenho uma aluna que era do clube, depois o banco onde ela trabalha deu o programa desses aí, deve até ser o mesmo. E aí deu o programa e aí ela ficou, e agora ela disse que termina fim de agosto o programa e ela disse, eu vou voltar pro clube, porque não tá dando, assim, é muito igual, muito repetitivo dela, eu vou voltar pro clube, então será muito bem-vinda e tu também será muito bem-vindo. E aí a gente tem esses encontros com os estrangeiros, que é uma coisa legal também, que eu acho que faz muita diferença, porque às vezes a gente Faz. não tem essa oportunidade de ter um contato com o estrangeiro. Então, a gente teve um cazaquestanês semana passada, essa semana foi um egípcio, já temos marcado para o mês que vem uma indiana e uma filipina.
também já, então já não percam Uhum. os Legal. próximos. Nossa, bah, que triste aí. Aí tu, como Aham. é que é? Tu conversa com os estrangeiros ali na plataforma? Não, é que daí a gente faz uma reunião assim que nem aqui no Aham. Zoom, né? A gente tem esses encontros ao vivo toda Uhum. semana. E às vezes eu chamo os estrangeiros junto, daí a gente fica batendo papo. Aí eu peço para ele, para o pessoal já mais ou menos elaborar algumas perguntas antes para não deixar o assunto morrer, né? Então, Uhum. por exemplo, o cara é egípcio e mora no Vietnã, então dá lá uma pesquisada em alguma coisa Caraca, que para massa. Uhum. perguntar. Sim, são geralmente pessoas muito viajadas, então tem muita coisa para a gente bater papo e conversar. E o inglês dele não era muito bom, entende? Então não tem problema, porque ali é vida real, justamente. Então não é um nativo que vai vir falar com a gente, porque na maioria dos casos vocês não vão falar com o nativo, vocês vão falar justamente com o indiano lá, sabe? Então a gente precisa saber se virar com as pessoas do mundo, né? Então é isso que eu proponho aí dentro do clube. Então vocês todos serão muito bem-vindos. É legal. Entender e se fazer entendido, né? Eu Hã? participei. Não, fala, fala. Oi? Ah, não, não, só dizer, é entender e se fazer entendido, né? Isso, Né? muito mais do Não, eu que só ia confirmar porque eu participei também, né? Eu fiz as aulas particulares com a Val e depois eu recebi, eu fiz, fiquei 6 meses no clube. Aí depois eu tive uma transição aqui até de emprego aqui, mudou um pouco o cenário. Eu dei uma pausa no inglês, mas aí agora eu vou voltar pro clube de novo. e E era bem bacana, eu curti isso daí, porque daí como eu já estava no momento que eu não estava falando tanto, né, com ninguém, não estava fazendo reunião, eu pensei, acho que não faz tanto sentido eu ficar fazendo aula ali toda semana, né, de conversação. Não, fazia, mas eu queria aproveitar melhor em doses homeopáticas, né, e aí o clube me proporcionava isso, né, diariamente. Então é um caminho bem interessante, sim. E Val, então quero te agradecer a tua presença aí, já deixei os links então aqui no chat, depois quando for para o YouTube vai estar na descrição do vídeo os links, né, de contato com a Valmis, das redes sociais dela, das minhas, quem quiser saber mais do Clube Influência Ativa pode procurar a Valmis nas redes sociais dela, quem quiser saber mais do meu programa de mentoria pode me procurar também nas minhas redes sociais e a gente conversa mais sobre. E aí, quem quiser fazer parte da mentoria já sabe que tem 3 meses de acesso ao Clube Influência Ativa ou Plus, ou Basic, a depender do seu nível, e aí a gente vai conversar na nossa reunião de planejamento, que é a primeira reunião que eu faço, né, que é o programa individual, então é a primeira reunião que eu faço umas perguntas ali, dou acesso aos treinamentos, né, técnicos, né, de tecnologias, para a área específica que a pessoa quer trabalhar, e aí nisso também agora vamos incorporar também o inglês, né, não vamos mais perder oportunidades. Gomes, o espaço é teu, fica à vontade. não, só agradecer. Eu adoro essas participações. Que nem eu te falei por mim, eu participaria muito mais, mas eu geralmente estou em aula à noite, mas dessa vez deu certo. Mas se pudermos de novo marcar alguma coisa, vocês aí do grupo que vocês têm de conversação, se um dia der, eu participo lá também. Pode me convidar, que eu gosto bastante de estar assim em grupos, até porque hoje eu estou muito mais no particular, né? E claro, aí eu tenho a plataforma lá, mas não dou mais aula em cursinhos, né? Como eu tinha turmas antes, então eu sinto um pouco de falta disso muitas vezes. Então pode Sim, me convidar sempre. Muito obrigada, João, pela parceria sempre. Fico à disposição de vocês. Me sigam lá no Clube Fluência Ativa. Vocês vão achar um outro Insta, se procurarem pelo meu nome, mas aquele lá eu falo com teachers, porque eu estou mentorando outras professoras, né? Então, vocês até vão me achar lá, mas não vai ter conteúdo que vocês vão se interessar lá dentro. Então, seria o Clube Influência Ativa mesmo, para gente bater papo sobre essas coisas. legal. Então, show de bola. Gente, obrigado, boa noite, bom descanso para todo mundo e obrigado pela participação. Quem vai assistir a gravação depois, obrigado pelo seu tempo e fiquem bem. Abraço. Good Tchau, tchau. night. Good night. Valeu. Good Good night, night, thanks. bye bye.